Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hags aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Legacy Steel and Sorcery. Esse vídeo vai ser um básico do básico sobre a classe do Warrior, o guerreiro no Legacy. Então aqui a gente vai passar por todos os ataques básicos, todas as skills e todos os itens ativos dessa classe. No Legacy os itens ativos funcionam como skills adicionais, então é importante também conhecer eles muito bem. Então é isso. Se você no final desse vídeo achou que te ajudou de alguma forma, sua gameplay deu uma melhorada, deixa um like, deixa um comentário aí, dá um subscribe também, que ajuda muito o canal a crescer. E também se você quiser ver algum outro vídeo sobre o Legacy ou sobre alguma outra classe, pode deixar aí no comentário que eu vou levar em consideração. Então é isso, fechou, bora pro vídeo. A primeira arma que você entra em contato com o guerreiro é o machado. E aqui a gente começa então com o mouse esquerdo do machado, é uma sequência de 3 ataques. É bem tranquilo, só é importante notar que são 3 ataques seguidos. Isso eu digo por quê? Porque caso você dê 3 ataques e dê um quarto clique, por exemplo, com o mouse esquerdo, talvez você se prenda aí numa animação em que ele está acabando esse combo de 3 ataques para iniciar um outro combo. Então esse meio tempo pode ser um tempo que você vai tomar algum dano, então é interessante ter em mente a contagem desses hits para que você não cometa esse erro. Segurando o botão esquerdo do mouse, você gira seu machado e dá um dano ao seu redor. Então é interessante de utilizar quando tem alguém invisível, quando tem uma pessoa que sai um pouco da sua range, então é interessante segurar o mouse esquerdo. Já com o mouse direito, a gente tem uma sequência de 3 ataques ao clicar nele, então é bem similar à sequência de 3 ataques do mouse esquerdo, no mouse direito também, só que em outra direção apenas. São 3 ataques seguidos também. Segurando o botão direito do mouse, você tem esse ataque carregado, então você carrega ele aí por um tempo e dá um grande dano aí no final. Claro, você pode soltar antes de chegar no final desse carregamento, então quanto mais carregar, mais dano você vai dar, só que também é tomar cuidado porque como você fica muito vulnerável dando esse ataque, é interessante utilizar ele quando o inimigo estiver stunado ou tiver com algum tipo de slow, para garantir que você vai acertar e não vai ser punido por utilizar esse ataque. Segurando a barra de espaço e o mouse esquerdo, você tem o que a gente chama de Jump Attack. Você pula, avança uma certa distância e bate com o seu machado nessa região que você cair. Então essa skill é interessante de utilizar para cobrir alguma distância, ela serve como um Gap Closer. Então mesmo que você erre, você ainda assim cobriu uma certa distância. É interessante ver aí no clipe também que dá para você dar uma certa curvada nesse ataque. Então você pula, dá uma girada no mouse e você consegue curvar esse dano um pouco. Ctrl e mouse esquerdo você tem o Evade Attack. Você dá um Evade, então, que é o Ctrl já normalmente, e logo em seguida você aperta com o botão esquerdo. Então aí você tem esse ataque, que você dá uma avançada e logo já dá uma machadada. Esse ataque é interessante para utilizar se você estiver numa luta PVP ou num PVE e você for tomar algum dano, você dá um Evade e logo em seguida você já volta batendo com o machado. Então você nega o dano do inimigo e já começa um novo combo de ataques. Toda arma no Legacy tem uma skill única, e essa aqui é a skill única do machado, chama Whirlwind. Você ativa ela e você começa a girar, dando dano em área. Então aqui é interessante só notar que eu vou falar um pouco melhor sobre a barra de rage do guerreiro um pouco mais pra frente. Rage pro guerreiro é como se fosse uma mana para um mago, então você precisa de rage para utilizar suas habilidades. E se sua barra de rage estiver pouco cheia, você vai girar por menos tempo. Assim como se ela estiver totalmente cheia, você pode girar por mais tempo, dando mais dano aí em área. E também você consegue cancelar quando você quiser. Então, mesmo que você tenha uma barra cheia e não queira gastar toda a sua barra com essa habilidade, não tem problema nenhum. Você consegue cancelar quando você quiser. A segunda arma do guerreiro é o Mace e o escudo. O Mace e o escudo é um pouco diferente o estilo de gameplay porque ele aplica alguns debuffs, então é interessante conhecer bem. Aqui com o ataque esquerdo você tem uma sequência de 4 ataques e você pode ver aí nessa porcentagem vermelha que você está aplicando hemorragia. Assim que essa hemorragia chegar a 100%, ela explode dando 400 de dano e também aplicando um tique aí de 17 por segundo de hemorragia. Então, é um ataque que, além dos 4 ataques principais, você também aplica um debuff que dá um dano explosivo e também aplica um dano por tempo. Segurando o botão esquerdo da Mace, você também tem um ataque carregado. Esse ataque, como você pode ver aí, ele vai aplicar um debuff no inimigo, são essas setinhas para baixo. Esse debuff é um debuff de armadura, você está diminuindo a armadura desse inimigo. E ele estaca até 3 vezes, então você usa ele 3 vezes e ele chegou no máximo que ele consegue reduzir a armadura desse inimigo. Então é importante ter isso em mente. Claro, vai ser difícil utilizar isso 3 vezes seguidas no PVP, mas pode ser que no PVE isso seja possível, então é interessante você usar essas 3 vezes e
trocar para outra arma ou trocar para outro tipo de ataque para aproveitar melhor todos os seus recursos. Segurando o botão direito você tem um bloco. Você pode ver aí em cima que você tem 8 barras de bloco. Tem que tomar cuidado aqui só para não deixar que esse bloco chegue até o final. Então você vai tomando auto-ataques, você vai negando esse dano, mas caso essa barra ela se esvazie, você vai tomar um stun. Então é importante ficar de olho nisso para que você não fique vulnerável. Clicando com o botão esquerdo e o botão direito, você vai ter esse ataque aí que se chama Shield Bash. Você vai avançar com seu escudo, vai bater ele no inimigo e vai quebrar qualquer tipo de bloco. Além disso, você também aplica uma porcentagem de hemorragia aí com esse ataque. É interessante também porque ele também serve como uma possibilidade de um gap closer, você avança uma certa distância. Então é interessante esse ataque porque ele tem algumas mecânicas diferentes que se aplicam aí nele. A barra de espaço e o botão esquerdo, um novo jump attack, então, muito similar ao do machado, você pula, cobre uma certa distância e bate com a mace. A diferença aqui é que você também aplica um slow no inimigo. Então ele serve como um gap closer e além disso você dá um certo slow no inimigo. No evade attack da Mace and Shield, o contra o botão esquerdo, você tem esse avanço para frente em que você dá uma cabeçada no inimigo. Essa cabeçada aplica um efeito de silence, ele fica silenciado e não consegue utilizar nenhum tipo de habilidade. É importante tomar cuidado aqui porque esse é um ataque que você não consegue curvar ele tão bem. Você precisa acertar ele um pouco mais em cheio para você aplicar esses efeitos. A skill única do Mace and Shield se chama Quake. Nela você bate com a sua mace no chão, dando um dano em área e aplicando aí um efeito de slow. Você vai poder ver aí que logo depois de eu aplicar esse primeiro dano, ele explode novamente aplicando um novo dano. Isso é um dos pontos aí das árvores de habilidade que conforme você vai upando, você vai adicionando pontos nessa árvore. E essa aí é um adicional para essa skill que tem lá, com 2 pontos, se eu não me engano, você adiciona e você consegue ter aí essa segunda ativação dessa skill. A terceira arma do guerreiro é essa que se chama Skull Crusher. Ela tem umas mecânicas um pouquinho diferentes das outras duas, então vamos passar por ela. O ataque esquerdo dessa arma é uma sequência de 3 ataques, então sempre tenha em mente que são 3 seguidos para você não ficar preso aí nessa animação. Segurando o botão esquerdo, você tem um ataque carregado, então você carrega aí por um tempo e dá uma sequência de 2 ataques. Já no botão direito, você também tem um bloco, só que você vai poder ver aí que são muito menos barras de bloco, então você só tem 4. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado para não deixar esse bloco chegar até o fim e tomar aquele stun que eu mencionei anteriormente. Clicando o mouse esquerdo com o mouse direito, você tem esse ataque ranged aí da Skull Crusher. Você joga ela e puxa ela logo em seguida, dando 2 danos aí, um quando ela for e um quando ela voltar. Aqui nesse Jump Attack ele não vai servir tanto como um grande Gap Closer, então ao clicar com a barra de espaço e o mouse esquerdo, você vai pular e vai basicamente cair no mesmo lugar. Então ele serve um pouco melhor como aí um dano adicional aí num combo de ataques. E agora a gente vai falar sobre o ataque mais interessante dessa arma, que é o Evade Attack, contra o botão esquerdo. Ele é o mais interessante porque ele é o Evade Attack que mais cobre distância aí dentre os ataques do guerreiro. É um Gap Closer muito forte, então você cobre essa distância e dá um chute no inimigo ainda, aplicando um dano. E a skill única dessa arma se chama Flying Doom. Você lança essa arma numa direção, ao acertar o inimigo você dá um leve knockback, e quando você ativar novamente essa skill você vai puxar ela na sua direção, acertando o inimigo você também puxa ele na sua direção um pouco. Então serve aí como uma skill ranged, ela tem uma distância bem grande, só é interessante notar que como esse é um ataque de uma arma que é muito pesada, você tem que compensar bastante a queda aí, porque se você estiver muito longe, ela vai cair bastante, como você pode ver aí no clipe. Agora vamos falar sobre os ativos dessa classe. O primeiro ativo que a gente vai falar aqui é a lança. Essa lança serve aí também como um ataque ranged para o guerreiro. Você pode iniciar uma luta ou até mesmo finalizar um inimigo com ela. E só é importante notar que, mais uma vez, ela é um pouco pesada, então você tem que mirar um pouco para cima. Não tanto quanto no ataque único da arma da Skull Crusher, mas aqui você também tem que compensar um pouco a queda, assim como você pode ver aí. O segundo e mais importante ativo para o guerreiro é esse berrante de guerra. Esse berrante, ao ativar, ele fornece seu recurso mais importante, que é a rage ali embaixo. Como eu falei lá no começo, a rage é como se fosse a mana para o mago, é a mesma coisa que a rage para o guerreiro. Sem rage você não consegue utilizar nenhuma skill. Então, o berrante ele é necessário na sua gameplay, você precisa ter ele para jogar de guerreiro. Ao ativar o berrante, sua barra de rage ela vai se enchendo,
ela não enche completamente, enche quase inteira. E é importante notar que essa barra ela vai decair com o tempo. Então você precisa aí, você tem um certo tempo para utilizar essas skills, senão você vai perder o valor desse berrante, porque não é um recurso que fica fixo para você. Ele vai decaindo com o tempo. O terceiro ativo do guerreiro é essa foice. Essa foice ela dá mais dano no inimigo conforme ele tiver mais wounded, conforme ele tiver com menos vida. Então, quanto mais dano você der, mais dano com a foice você vai dar. E também, se o inimigo tiver numa range aí para ser executado, a foice vai executar imediatamente esse inimigo. O quarto ativo do guerreiro é essa luva de ferro. Essa luva de ferro é uma sequência de 2 ataques, então primeiro você bate com a mão esquerda dando um leve stagger no inimigo, e logo em seguida você dá um soco com a mão direita dando um knockback nesse inimigo também. Legal ver aí que essa luva também aplica uma porcentagem de hemorragia. Vamos entrar aqui então na parte de skills do guerreiro. A primeira skill que a gente vai falar é essa que chama Iron Grip. Aqui você joga uma corda na direção do inimigo e puxa ele até você. Em um segundo momento, você também pode ganhar aí com um dos pontos que você ganha o pano de level, essa segunda parte dessa skill, que você ancora esse inimigo no chão apertando o seu botão de ativação, que é o E. Então você puxa ele com a skill e ao apertar E, quando ele estiver chegando até você, você vai fazer essa ancoragem dele aí no chão. A outra opção que a gente tem para essa árvore é essa que se chama Iron Tether. Você joga uma corda na direção do inimigo e ela ancora sozinha no chão. E também ancora todo mundo que tiver ao redor aí que pegou essa range dessa skill. Então se tivessem, por exemplo, 3 inimigos ali, os 3 seriam ancorados. Na segunda árvore de habilidades do guerreiro, a gente tem essa primeira opção que chama Rampage. Você dá uma sequência de 4 ataques que não podem ser cancelados nem por você nem pelo seu inimigo. E além disso, você entra em um estado de Enraged, ficando aí imune a Roots e Snares. Então, esse ataque é um ataque bem forte, só que você tem que tomar cuidado, porque como não dá para cancelar ele, você pode ficar vulnerável utilizando esse ataque. A segunda opção que você tem aqui é essa que chama Battle Frenzy. Ao ativar esse skill, você fica imune novamente a Roots e Snares, porque você entra em um estado de Enraged. E além disso, se você já tivesse com esses efeitos anteriormente, ela também te livraria. Então, ela livra você de efeitos anteriores ao uso dessa skill. Então, se você já tivesse enraizado antes, você se livraria desse efeito negativo. A terceira opção é essa chamada Raging Shout. Ela também é um grito que aplica um Silence em área. Além de aplicar esse Silence, você também dá um slow no inimigo e também entra em um estado de Enraged. Então, novamente, você fica unstoppable, você fica imune a Roots e Snares também aqui. Já na terceira árvore de habilidades, a primeira opção é essa que se chama Charge. Aqui você então cobre uma longa distância avançando em direção ao inimigo e dá dano ao colidir com ele. É interessante ter em mente aqui que uma parte do set do guerreiro que você aplica nele tem um buff para essa skill, então você tem uma range maior aí ao dar essa skill. No Legacy você tem esse esquema em que algumas partes dos sets eles aplicam alguns efeitos em algumas habilidades, então nessa aqui é isso, você ganha uma distância maior, então aqui você pode ver a range máxima dessa skill. A segunda opção que a gente tem aqui é essa que se chama Heroic Leap. Você avança na direção do inimigo, dá um dano numa certa área e também aplica um slow. Aqui é importante ver que você só acerta de fato se você acertar em cheio. O charge, se você acertar alguém no meio do caminho, você ainda vai aplicar o dano. Aqui não, tem que ser em cheio mesmo. E essa habilidade ela te dá a falsa impressão de que você vai conseguir subir alguns terrenos. Então eu estou demonstrando aí como isso não é verdade. Então, se mesmo o indicador ali mostrar que você vai conseguir subir um morro, você não vai necessariamente conseguir. Então é importante pensar nisso antes de usar essa habilidade. A terceira opção que a gente tem aqui é essa que se chama Warpath. Ao ativar esse skill, você vai ganhar um buff de Move Speed, e logo em seguida, quando você der um ataque, você vai perder essa Move Speed, mas você vai ganhar aí um dano adicional. Essa skill ela parece um pouco mais fraca que as outras, porque de primeira vista assim, você vê que você não automaticamente ganha uma longa distância com ela. Mas eu acho que é justamente por isso que eu achei ela um pouco mais forte que as outras. Porque você pode usar esse buff de Move Speed como você bem preferir. Então você pode dar certo uma desviada de algumas skills, então você tem maior liberdade para usar essa skill. Então é isso aí. Passamos por todos os ataques, skills e itens ativos do guerreiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha melhorado sua gameplay. Se você curtiu, deixa um like, deixa um subscribe aí e comenta qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Valeu pessoal, tamo junto, até a próxima.